Então, nessa imagem, a gente consegue observar algumas das alterações posturais que ocorrem durante o período da gestação. Eu disse para vocês que essas alterações elas são significativas porque muitas vezes elas vão tanto gerar dor, como exemplo, a gestante reclama muito de dor lombar, como ela também pode mudar a questão mecânica da mulher e dessa forma pode influenciar, por exemplo, na questão do equilíbrio. Tá? Então, uma das principais alterações que a gente tem nessa região lombopélvica é o aumento da curvatura lombar. E esse aumento ele é decorrente do aumento da cavidade uterina e do tamanho do feto. Ou seja, nos últimos meses de gestação, essas alterações elas vão se tornando cada vez mais visíveis, tá? E cada vez mais correlacionadas também, como exemplo, alteração do equilíbrio e com a dor. Só que essas alterações, elas geralmente não são isoladas. Então, você vai ter, por exemplo, a hiperlordose, que aumenta a curvatura da região lombar. Geralmente também você tem um tilt pélvico anterior, que é essa projeção anterior, né, essa rotação anterior da pelve. Geralmente também tem uma hipercifose, e aí essa hipercifose ela pode ser associada com essa hiperlordose, e também ela pode ser decorrente do aumento do tamanho, né, da mama, do seio da mulher, decorrente aí da produção de leite. Tá? Então, e com isso, né, você vai ter também a alteração do seu centro de gravidade, o que favorece, né, essas quedas, por exemplo, então a perda do equilíbrio decorrente dessa modificação do centro de gravidade. Então, essas aqui são algumas das alterações que ocorrem durante o período da gestação. É importante saber sobre isso, porque essas alterações, como a hiperlordose, por exemplo, pode estar muito relacionada com a dor lombar, decorrente de estresse muscular, estresse ligamentar, tá? E também pode estar correlacionado com a alteração do equilíbrio. Então, durante o exercício, por exemplo, entender que tem que se tomar cuidado com exercícios que afetem mais ainda essa questão do equilíbrio, porque muitas vezes a gestante ela já tem o equilíbrio prejudicado por causa da mudança do centro de gravidade. Tá? Então, ter atenção, às vezes o uso, por exemplo, de bases instáveis não é interessante, tá? Como às vezes trabalho em cima de disco, trabalho em cima da bola suíça, tá? A não ser, né, que seja algo que seja seguro para a sua gestante, tá bom? Aqui a gente consegue ver um pouco melhor nessa imagem, né? Então, antes da gravidez ali você tem, por exemplo, o posicionamento da coluna vertebral, das curvaturas, tá? E durante a gravidez que você tem, por exemplo, o aumento ali da cavidade uterina, o aumento do tamanho do feto, e esse aumento da cavidade uterina e aumento do tamanho do feto vai realizando essa projeção abdominal anterior, o que aumenta a curvatura lombar, modifica o posicionamento do sacro, por exemplo, modifica o posicionamento da pelve, modifica o posicionamento da região torácica. Tá? Então, a gestante ela começa a ter essas alterações posturais que pode gerar, por exemplo, dor lombar, dor na região torácica, tá? Como eu disse, pela produção de leite, por exemplo, tá? Que aumenta o tamanho dos seios e faz com que essa gestante ela fique mais hipercifótica, por exemplo, e também pode ter alteração também ter relação com a alteração do equilíbrio decorrente da mudança do centro de gravidade. Então é importante a gente saber sobre essas alterações, porque a gente vai ter que pensar em medidas, né, para reduzir essas dores através, por exemplo, de massagens, liberação miofascial, alongamentos para a região lombar, tá? Fortalecimento ali de músculos mais profundos para auxiliar nessa estabilização da região lombar, fortalecimento de glúteo, por exemplo. Tá? Então, a gente vai ter que pensar nessas estratégias para melhorar essa estabilização da região central, tá? E tentar minimizar essas alterações e, obviamente, dando conforto, né, e qualidade para a gestante nesse período da vida dela.